Você já ouviu falar na segunda vinda de Cristo? Como será este evento? E o tribunal de Cristo? Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos iniciando mais um vídeo semanal. E nessa semana iremos dar a lição de número 11, a segunda vinda de Cristo. A nossa leitura bíblica em classe está em 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 ao 18, e Lucas, capítulo 21, do versículo 25 ao 27. Meus irmãos, nós estamos com a meta de até o final do ano ter 100 inscritos, e para isso eu preciso da sua ajuda. Então, já se inscreve no canal antes que você se esqueça, deixa seu like aí, assim você estará nos ajudando. Mas nessa semana a lição está imperdível. Nós vamos falar da segunda vinda do Cristo, a segunda vinda do Messias, né? Então está imperdível. Hoje nós iremos estudar uma das doutrinas mais belas da Bíblia. A nossa missão nessa lição é mostrar as duas fases da vida de Cristo. É falar que o terror existe para aqueles que não estão firmados nas promessas da volta do nosso Redentor. Essa lição é apenas a primeira de duas aulas que faremos sobre o tema em questão. A próxima aula será semana que vem. Com certeza precisamos estudar bem o tema para não criarmos heresias. Como estamos vendo nesse tempo presente? Destaque sobre esse tema, Salmo 50, versículo 4, depois você confere que estará também falando sobre isso. Todo cristão autêntico deveria se deleitar nessa esperança, que é a segunda vinda do Messias. Estudar essa verdade nos traz certeza que o pecado e a morte não triunfará eternamente. A escatologia é uma área teológica muito ampla e com diversas posições. Nós veremos que a segunda vinda se dará em duas etapas. A primeira será o arrebatamento e a segunda será a aparição em glória. Então, como é que será esse arrebatamento? Como é que será essa aparição em glória? Essas questões que nós vamos resolver, comentar nesta aula, então não percam. Então agora vamos ver o tópico de número 1, os eventos por vir. 1. Fonte de predição. Precisamos explicar nesse tópico a tese pentecostal e a divisão do acontecimento que se divide em o arrebatamento da igreja, a vinda de Jesus em glória, o juízo de Deus sobre a terra, o futuro glorioso de Israel, o reino milenar de Cristo, que são acontecimentos anunciados desde o Antigo Testamento até a visão de João na ilha de Patmos. A única fonte segura e verdadeira e confiável são os textos bíblicos. Em nenhum outro lugar temos veracidade. Qualquer texto que fora da Bíblia e qualquer verbalização humana como complemento das profecias sagradas é anátema. Então, querido, se alguém está querendo te falar algo acerca do futuro, é anátema. A única fonte segura se chama Bíblia Sagrada. A única fonte segura se chama-se aqui, o livro que o Senhor nos deixou, a Bíblia Sagrada. Tem muita gente que manda vídeos no WhatsApp falando de pessoas que têm visões acerca do futuro. Se essas visões não for bíblico, também é anátema. Nós já temos uma fonte confiável, nós temos uma fonte que o Messias, que o Senhor nos deixou, que é a sua palavra. Essa é a profecia, a maior profecia que nós temos. Então, querido, já está tudo escrito. Confie na palavra, leia a palavra do Senhor. A única fonte segura que nós temos. Foi isso que o nosso autor quis deixar aqui. Ponto 2. O destino dos impérios da antiguidade. O profeta afirmou que a Babilônia seria destruída e assim se fez. O profeta Isaías, está escrito lá em Isaías capítulo 13, versículos 19 e 20. Todas as profecias bíblicas se cumpriram. Então foi profetizado o nascimento do Messias, tudo no Antigo Testamento, de uma virgem. Falaram que seria na cidade de Belém. Falou do seu julgamento diante de Pôncio Pilatos, sua morte, sua ressurreição e ascensão ao céu. Entre outros, exceto uma coisa que ainda não se cumpriu. Sabe qual foi? O arrebatamento da igreja, querido. Então, todas as profecias escritas muito antes da vinda do Messias, escrito bem antes da vinda de Jesus, já se cumpriram. E só falta uma profecia se cumprir ainda,
que é a profecia do arrebatamento da igreja. Ora, tópico de número 3, ponto 3, sobre as diásporas judaicas. Aqui o nosso autor, ele deixou duas diásporas. Ele deixou duas diásporas. Primeiro, quero comentar com os irmãos essa diáspora aqui, ó, primeiro, sobre a diáspora judaica. Dispersão de um povo em... O que é diáspora? É uma dispersão de um povo em consequências de preconceito ou perseguição política, religiosa ou étnica. As profecias apontavam para duas diásporas. A primeira ocorre, que o nosso autor inclui em Jeremias 16, versículo 13, quando o povo estava andando cada um seu próprio caminho. E Deus diz a Jeremias que eles seriam lançados em terra estranha, estariam com outros deuses. O retorno acontece com a convocação do povo pelo rei Ciro para a construção da casa do Senhor em Jerusalém. E essa foi a primeira diáspora que o nosso autor deixou. E a segunda diáspora é narrada pelo próprio Jesus em Lucas 21, versículo 24. E já estamos vendo a prenúncia de tal acontecimento e estudando os fatos nessa lição, né? Então aqui foi as duas diásporas que o nosso autor, como nós já falamos que é diáspora, né? É uma consequência por causa do preconceito. Então isso é uma presença na literatura grega secular. Agora agora vamos ver o ponto de número 2. Termos bíblicos para a segunda vinda de Cristo. Estava vendo já a parte da frente. Agora, ponto de número 2. Aqui nós encerramos o ponto de número 1, que foi dividido em três pontos. Agora, tópico de número 2. Termos bíblicos para a segunda vinda de Cristo. Está lá na nossa revista, A Razão da Nossa Fé. Primeiro, vinda. O termo que o nosso autor deixou, o termo parousia, tem ideia, esse termo é uma palavra grega que tem a ideia não de uma aparição, mas uma chegada de peso, ou seja, com um propósito. O nosso Messias, Jesus, quando ele vai vir, não vai vir literalmente, vai vir só por vir, mas ela vai vir com uma chegada de peso, vai vir com um propósito. Significa literalmente estar ao lado de, isto é, uma presença. Na literatura grega secular, parousia torna-se o termo oficial para a vista de uma pessoa de grande destaque, por exemplo, um rei ou um imperador, a uma província que engloba não apenas uma chegada, mas também uma subsequente presença. Assim, parousia não tem a ideia de vinda como de estar a caminho, mas de presença como depois da chegada. Portanto, não se trata apenas de momento da chegada, mas da presença desde a chegada. E o outro termo que o nosso autor deixou aqui foi Ershomai. Já o termo Ershomai tem a ideia de ir e vir. Fala de uma conexão que o Filho tem entre a terra e o céu. No texto de 2 Tessalonicenses 2, versículo 8, traz a ideia de vir para dentro. Ou seja, esse termo que o nosso autor deixou, Ershomai, tem uma ideia de ir e vir, é como se o nosso Senhor ele estivesse fazendo uma conexão entre o céu e a terra. Ele está vindo e nós estamos indo para Ele. É uma conexão, isso é maravilhoso, querido. Ponto de número 2. Manifestação, aparição. O que é epifineia? O termo epifineia tem um sentido muito profundo. Essa aparição ou manifestação, como será? Será que o nosso Senhor vai vir de terno? Será que ele vai vir como os crentes se vestem aqui no Brasil, de terno, paletó? Ou como se veste nos Estados Unidos? Ou como se veste Como é que ele vai vir? Esse termo dá a ideia, por esse termo deixa claro que a sua manifestação ou aparição terá característica da sua divindade, ele vai vir na forma que ele é. Esse termo é uma palavra grega que significa brilho e esplendor, sua forma plena, absoluta. Então ele vai se permitir revelar, ele vai vir como ele é, sua forma divina, querido. Quando o nosso Senhor vir, vai ser essa forma que ele vai vir.
Epifania significa aparição ou manifestação de algo normalmente relacionado com um contexto espiritual e divino. Então, querido, o nosso Senhor, quando Ele vir nas nuvens, Ele vai vir a sua forma como Ele é, a sua forma divina. Ponto de número 3, a revelação. Apocalipse é uma palavra com origem no termo grego apocalipse, que significa revelação ou ação de descobrir. Tem a ideia de desvendar algo que está oculto, aquilo que não se tem conhecimento. Quando falamos de revelação, usamos o termo apocalipse, pois temos a revelação futura de toda a humanidade, também a revelação de Deus a todos os povos. 1 Coríntios 1, versículo 7. Então é a revelação, a palavra do Senhor também é uma revelação, assim como Deus revelou para João, Ele estava revelando algo que estava oculto. Tópico de número 3. Aqui nós já terminamos então o tópico de número 2, que foi também dividido em 3 pontos. Agora o tópico de número 3, os eventos da segunda vinda de Cristo. Como serão esses eventos? Quando falamos sobre eventos da vinda de Cristo, entra a evidência da palavra raptus, em latim harpazo, em grego, que significa levado rapidamente e com força. Esse evento descrito em 1 Tessalonicenses 4 e em 1 Coríntios 15 refere-se à ocasião em que a igreja do Senhor será arrebatada na terra para encontrar-se com Ele nos ares. O arrebatamento abrange apenas os salvos em Cristo. Não existe horário para tal acontecimento, pois o Yeshua, o Adonai, não tem tempo como o ser humano. Ele é atemporal, ou seja, o tempo dele não é igual ao nosso, ele está acima do tempo. O arrebatamento da igreja, o arrebatamento será no início da segunda vinda de Cristo. Ele será um evento único e não repetitivo, simultâneo e geral. Os fusos horários não irão impedir esse ato. Ou seja, querido, a pessoa pode estar no Japão, pode estar nos Estados Unidos, no Brasil. Tem locais que vai ser à noite, tem locais que vão ser de manhã. Tem pessoas que vão estar trabalhando, tem pessoas que vão estar dormindo. Tem pessoas, cada pessoa vai estar em um local, porque a igreja do Senhor é universal, está no mundo todo. Então esse arrebatamento será assim rápido, assim, de uma hora para outra, num piscar de olhos. E o fuso horário não vai impedir da vinda do Senhor, não vai impedir de o Senhor levar aonde quer que a pessoa esteja. Assim será a vida do nosso Messias. Ponto de número 2. A vinda de Cristo em glória. Em Lucas capítulo 1, versículo 32 e 33, nos mostra que a profecia terá que se cumprir assim como todos os contidos na Bíblia. Por 7 anos pós-arrebatamento, Jesus retornará em glória com os santos para julgamento das nações e restauração do trono de Davi e destruir a besta e o falso profeta. Destacará a promessa nesse período do reino de justiça e paz, ou seja, o reino milenar, anunciado desde o Antigo Testamento. Essa vinda acontecerá 7 anos após a primeira vinda de Cristo. Essa vinda será visível e acompanhada pelos santos, punitivo, estabelecendo do trono de Davi, destruição da besta e do falso profeta, e estabelecer o milênio. Então aqui vai ser um evento, a vida do nosso Cristo em glória, primeiro o Senhor vai vir, quando eu falar, primeiro ele vai vir na forma rápida, ele vai raptar a igreja. Aí vai ter os 7 anos. Durante esses 7 anos vai ter a grande tribulação. E lá no céu vai ter outra coisa acontecendo. Mas aqui na terra vai estar tendo 7 anos da grande tribulação. E depois o Senhor vai aparecer em glória. E quando ele aparecer com glória, ele vai aparecer com todos nós. Com todos nós para julgar as nações. E todos os olhos o verão, querido. Todos os olhos. E agora, vamos continuar falando. Como é que vai ser essa grande tribulação, então? Ponto de número 3. Será o período dos 7 anos entre a primeira e a segunda vinda do Messias. Período extremamente difícil e sem precedentes na história. Sobre o período conhecido como grande tribulação, precisamos estudá-lo para não causar em nossos ouvintes o pavor
a angústia e medo que tínhamos quando ainda éramos crianças. Esse período deve nos trazer à memória a fidelidade do Adonai em cumprir suas promessas, a fidelidade dele com o seu povo. Esse período será conhecido como o período do anticristo, pois ele governará e fará atrocidade nesse tempo, o anticristo, né? E 2 Tessalonicenses 2, versículos 7 a 9, o anticristo enganará a todos em um período estipulado de 7 anos, mas após 3 anos e meio se revelará como um inimigo do Adonai e do seu povo. Logo teremos 3 anos e meio de anos de paz e 3 anos e meio que ele vai se revelar como ele é, de guerra. Em Apocalipse 6, narra as abominações, as destruições, os horrores e período de angústia que verá quem estiver por aqui. Então será assim, né? Como nós já falamos, 3 anos e meio vai ser o anticristo vai se revelar como uma solução para os problemas. Ele vai chegar e vai trazer solução, vai chegar como um governo bom, honesto. E depois os judeus, o povo vai descobrir que eles foram enganados. Aí serão 3 anos e meio também de guerra, de tribulação. Será o pior tempo que nunca houve aqui na Terra, né? Ponto de número 4. O tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Na Terra, 7 anos de grande tribulação. E no céu, então, como é que vai ser? O período conhecido como o tribunal de Cristo será como não vai ser como um tribunal para punir a igreja, mas será como premiação. Ali vai ser o momento que Deus vai, pelo trabalho que você fez para Ele, Ele vai premiar. E também vai ter as bodas do Cordeiro. É exatamente o período que tudo está em causa aqui na terra, vai estar um caos aqui na terra, mas a igreja estará recebendo a recompensa pela fidelidade a Ele. A fidelidade que você teve com Yeshua, Ele vai estar te premiando, vai estar te recompensando, querido. Então, como na terra vai estar aquela dificuldade, vai estar aquele caos, o Senhor, pela fidelidade dEle, pelo amor e pelo empenho na obra e no Evangelho divulgado, esse período é conhecido como o Tribunal de Cristo. Todo esse trabalho que você fez para Ele, não para julgamento, para nós, mas sim para a premiação dos santos. Lembre-se que todos que estão em Cristo, nesse tempo, já estão salvos. Não vai ter tribulação de condenação para o fogo eterno, mas sim só para premiar. Após a celebração, teremos a festa das bodas do Cordeiro, que é um banquete em celebração à união de Cristo com a sua igreja. Se realizará a promessa de Mateus 25, versículo 34. Enquanto uns sofrem, outros se regozijam. 2 basicamente serão os eventos nesse período: as bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo. Nas bodas será a comemoração do casamento da noiva com o noivo. Já no tribunal tem um caráter punitivo, mas uma espécie de premiação. Assim será quando o nosso Messias, nós estiver com ele lá no céu, querido. Então eu quero concluir dizendo nessa aula que Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse deve ser a nossa esperança. Que o Senhor, querido, possa estar te abençoando nessa lição, te abençoando tenha esperança que o nosso Senhor vai te buscar, nós estaremos com Ele lá no céu, regozijando as bodas do Cordeiro. Que o Senhor te abençoe, querido. Até a próxima lição.